Enfim. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Texto período. Boa noite, Luana. Recém-formado. Aí, coisa boa. Quarto período, sétimo. Show. Perfeito. Perfeito, galera. Coisa boa. Bom, vocês estão vendo meus slides aqui? Não, né? De Recife, Lu? Top. Sexto período. Coisa boa. Gente, só me confirma. Não, não tá aparecendo meus slides, né? Deixa eu até. Agora sim. Ah, ah, ah. Boa noite, Verônica. Boa noite, galera. Vamos chegando. Vamos chegando. Uma excelente noite para nós. Uma excelente noite para nós. Tá, a câmera eu sei que tá ok, Vini. Beleza. Top. Tá, pessoal, só me confirma se apareceu a câmera, mas os slides não estão aparecendo, galera. Só me confirma aqui, por favor. Os slides têm que aparecer também, tá? Tá aparecendo, né, Júlia? Tá. Beleza. Beleza, então. Agora sim. Bom, então vamos lá. Pessoal, hoje é uma temática que, assim, muita gente fala abobrinha, né? Muita gente julga que sabe pra caramba, mas a verdade é, quando se trata de nutrição, avaliação, tudo que passa por estimativa, aí vocês podem estar se perguntando assim: como assim passa por uma estimativa, professor? Vamos lá. Avaliação, é, cálculo de gasto energético. Gente, tudo isso só para vocês contextualizar com vocês, tá? Tem gente que está acompanhando aqui no Instagram, tá? Então, de vez em quando, não se confunda, eu vou falar aqui com a galera que está no Insta, tá? Quem é da Nutri, quem gosta de aprender sobre avaliação de gordura, tá me assistindo aqui, se enviar ali no meu perfil, galera, no direct, nutrição, eu envio diretamente o link para vocês participarem das aulas com os slides, tá, galera? Então, se comentar nutrição, se não, pode ficar por aí que hoje é bem tranquilo. Se bem que, né, o pessoal que está aqui na nossa live vai ver que na live do outro software que a gente, do outro programa que a gente está usando, né, não é uma rede social, tem os slides juntos, né, e acaba que fica melhor de acompanhar. Por exemplo, eu vou mostrar algumas dobras, etc. Então, costuma ser mais confortável nesse sentido, né, para a gente acompanhar. Mas, bora pro combate, né? Então, gente, o negócio é o seguinte. Não é segredo para ninguém o quanto eu sou grato à faculdade, tudo que ela nos ensina, né, gente? Poxa, eu segui minha caminhada na faculdade muitos anos, fiz duas formações, fiz as especializações, mestrado, doutorado, né? Tipo, tô sempre envolvido com coisas acadêmicas. Mas assim, né? Era uma discussão que eu tinha muito dentro da faculdade, que era, tá, beleza. Na teoria, tá lindo, né? Então a gente vai lá, né? Marca a pessoa, belisca, é nesse. Tem que usar. Tá, beleza. Mas como é que funciona quando a gente vai pra clínica? E isso eu falo, pra quem não é da NUT, tá acompanhando também, isso eu falo tanto de avaliação, mas cálculo de dieta, né, gente? Muita coisa que a gente recebe informação, a gente recebe conteúdo, e eu costumo brincar isso, né, com vários mentorandos meus. Cara, conteúdo sem direção é muito raso. O que que eu faço com esse conteúdo, né? Então, por exemplo, muitos de vocês, quando trabalham com avaliação, ou mesmo, vamos confirmar isso, ó, a galera da Nutri eu vou confirmar aqui, ó. Quem já consultou com nutricionista, né? Quem já consultou com nutricionista? Pô, vocês concordam comigo que é importantíssimo que o nutricionista saiba explicar para vocês como é realizada uma avaliação. Por exemplo, a primeira coisa que eu falo pro meu paciente, pessoal, é assim, ó, a partir do momento que a gente está usando uma estimativa, eu não tenho como saber exatamente o que tu tem de gordura.
E a Antônia falou, ó, foi uma vez, fez a avaliação. E tu não acha, Antônia, que é imprescindível que eu tô aqui conversando, ó, vou te dar um feedback disso. Tô aqui conversando enquanto eu falo com vocês, com vários Nutris também e futuros Nutris. Tu não acha que é imprescindível que a gente tenha, o nutricionista tenha uma base muito sólida, científica, técnica, né? Para explicar como é que funciona uma avaliação, para tu entender, por exemplo, né, que a partir daquele momento, o Nutri vai fazer o seguinte: ele vai acompanhar o desenvolvimento do paciente, né? Ele pode mensurar, por exemplo, na pesquisa é muito comum a gente ter avaliação, muitas vezes não é audipômetro, vocês vão entender por quê, né? A gente tem uma avaliação de gordura para ver, por exemplo, se aquele protocolo funcionou. A mesma coisa na prática clínica, né? Vamos lá. Pô, eu testei um protocolo X. Como é que eu vou saber se aquele protocolo funciona se eu não tiver uma forma de literalmente avaliar, né? De literalmente colocar no papel se isso está funcionando. E, inclusive, é uma das poucas vezes que o Nutri tem a capacidade de diagnosticar, né? De diagnosticar. Por quê? Porque o diagnóstico, pessoal, a título de curiosidade, ele só cabe dentro da medicina, certo? Então, a gente não consegue, com, por exemplo, exames, etc., poder dar um diagnóstico, por exemplo, de a pessoa tem diabetes tipo 2. O nutricionista não pode fazer isso, tá? Já fica aí uma dica que não me pediram. O nutricionista não pode fazer isso, tá? Ele não pode dizer, ó, tu tem, segundo o que eu vi aqui, tu tem diabetes tipo 2, tu tem esteatose hepática. Não, tá? Isso aí é uma atribuição legal do médico, assim como a gente se vangloria, né, de a prescrição de dieta ser uma questão normativa nossa, né? Uma habilitação normativa nossa, né? Então, a gente hoje, se vocês forem nos stories do meu Instagram, vocês vão ver, por exemplo, que eu não só controlo dos meus pacientes a ideia de composição corporal, né? Então, tipo, eu sei quanto estava de gordura, eu sei, mas eu tenho gráficos de peso, né? Onde eu vou entender, por exemplo, será que aquele paciente está de fato tendo uma manutenção do peso? Se vocês forem nos stories do meu Instagram, vocês vão ver que o post que eu fiz da minha paciente, ele é bem assim, ó. Ele vem. Deixa eu só fechar a porta aqui que meus cachorros vão começar uma latição aqui que vocês vão se apavorar. Então, galera, a partir do momento que a gente tem tudo, tudo de informação que a gente consegue ter sobre os nossos pacientes, né? E para ti que, enfim, futuramente venha a ser paciente meu ou de alguns dos Nutris aí que a gente apoia, né? Com os estudos, com as mentorias, né? Avaliação também pode ceder a ideia de um diagnóstico. Por exemplo, né, galera? Vamos lá. Imaginem que quando a gente prescreve quer dizer, o médico prescreve um fármaco, uma das formas que ele tem de chegar à conclusão que aquele fármaco, ele é um fármaco que pode ser aplicado naquele paciente com obesidade, a primeira coisa que ele vai fazer é verificar o IMC do paciente. O que a gente sabe? Um IMC acima de 30 ou acima de 27 associado a comorbidades, o que acontece? A pessoa pode estar apta a ser um usuário de Ozempic, por exemplo, enfim, Mounjaro, Ozempic, que seja, né? Então, dito isso, a gente tem um controle muito grande por parte de uma análise de composição corporal. Onde eu quero chegar com isso? Tu que não é nutricionista, gostaria enfim, em algum momento consultar com um nutricionista, né? É ali que o nutricionista mostra o real serviço dele. Cara, para mim, a parte mais demorada da consulta, galera, olha só que curioso que eu vou falar para vocês, tá? A parte mais demorada da consulta, galera, é quando. Não quando eu avalio, isso aí vai ser engraçado. É quando eu paro para analisar a avaliação junto ao paciente. Então, eu vou lá, né? Eu vou falar com o meu paciente e vou explicar. Ó, primeira coisa, tu entendeu o que tá aqui na frase, né? Então, pessoal,
quem quer participar com slides dessa live, é só comentar no meu direct ali, nutrição, que eu envio, tá? Eu envio o convite para vocês participarem diretamente dessa live com os slides, tá, pessoal? Senão aqui no Instagram tá bem servido já também, tá? Fiquem bem tranquilos. Mas a composição corporal humana, pessoal, só existiria quando a gente conversa com o paciente, né? Uma forma real, uma forma real, né? Da gente realmente dizer o quanto a pessoa tem de gordura no corpo dela, que é fazendo uma dissecação de cadáver, né? Fora isso, não existe nenhuma outra forma direta de medição. Por isso que quando a gente fala com o paciente e a gente avaliou aquele paciente através de uma adipometria, de uma bioimpedância, a primeira coisa que a gente tem que explicar para aquele paciente, olha só que curioso que eu vou trazer aqui para vocês, galera. A primeira coisa a ser explicada, tá, é que a gente dividiu o corpo dele em dois. Olha que curioso isso, tá? Por quê? Quando a gente fala de avaliação, a gente pode distribuir o corpo conforme o modelo de avaliação que a gente vai fazer. Então, presta atenção aqui. Quando a gente faz uma adipometria, a gente joga lá para a equação os dados e eles nos retornam dizendo: olha, tu tem tanto de massa magra e tanto de gordura. É ou não é? É assim que ele nos retorna a informação, certo? Então, dito isso, eu estou trabalhando com um modelo, pessoal, que a gente chama, deixa eu botar até aqui o laser aqui, que a gente chama de modelo bicompartimental. O nosso corpo vai ser dividido no que é gordura e no que é massa magra. Agora, por exemplo, quando eu subo numa balança, o que que acontece? Eu estou vendo o meu peso. O meu peso, ele é um compartimento. Entenderam? Agora, quando a gente vai para modelos mais sofisticados, né, galera? Tipo, vamos lá, DEXA, BodyPod, né? Para quem conhece esses modelos mais sofisticados, a gente vai poder estar falando, pessoal, até de análise de multicompartimentos, né? Vai analisar até a quantidade de nitrogênio no teu corpo, obviamente a quantidade de músculo, a quantidade e por aí vai. Por que que isso já é muito importante da gente entender? Por que que isso é muito importante da gente entender, galera? Por quê? Né? Quando a gente está falando de um modelo bicompartimental, ou seja, tu fez uma avaliação que a pessoa te disse assim: tu tem isso aqui de gordura, isso aqui de massa magra. Então, basicamente, eu estou dividindo o corpo em dois, sendo que uma parte do corpo daquela pessoa que eu estou analisando é gordura. A outra parte, no modelo de dois compartimentos, é tudo que não é gordura. Como assim? Agora tu me confundiu. Pera aí, vamos lá. Se a gente tem uma parte que é gordura e a gente tem uma parte que é tudo que não é gordura, também chamado de massa livre de gordura ou massa magra. Vocês entendem agora que a massa magra, quando a gente analisa dessa forma, ela não necessariamente é músculo? Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, por exemplo, olha a importância do que eu estou ensinando você, do que eu estou ensinando vocês, galera. Por exemplo, uma pessoa com obesidade que perde 30 quilos, é esperado que desses 30 quilos, uma média de 25% possa ser proveniente de massa magra. E não necessariamente isso quer dizer que a pessoa perdeu músculo, porque dentro da massa magra, a gente vai estar falando de músculo, mas a gente vai estar falando de vísceras, né, esqueleto, água, entenderam? Então, calmem os seus pacientes e pacientes tenham calma quando a gente vai conversar e sair dizendo, por exemplo, ah, não, perdi músculo, meu Deus do céu, tu perdeu músculo. Como assim? Tá em sarcopenia? Né? Ou, pior, nossa, meu Nutri me avaliou e eu ganhei 10 quilos de músculo. Cara, 10 quilos de músculo. Olha, assim, 10 quilos de músculo. Uma pessoa, um fisiculturista profissional, demoraria talvez uns 20 anos para fazer isso. Como assim? Gente, 10 quilos são 20 dessas aqui cheia, tá? De músculo. Músculo. Isso é muita coisa de músculo. Entende? Então, quando a gente está analisando como é que eu posso dizer? Um modelo de bicompartimento, dois compartimentos,
Ele é um modelo que se baseia, ó, presta atenção aqui, gente. Se baseia em algo que se baseia. Por quê? Eu não acabei de falar para vocês que se a gente só conseguiria, ó, quem tá entrando, qual a única forma que a gente conseguiria de avaliar alguém de verdade, de dizer, ó, tu tem isso aqui de gordura, matando essa pessoa, Ma matando essa pessoa, tá? Matando essa. Pra quem não entendeu, que tem, tô me pedindo uma risadinha aqui na outra live, tá? Então eu tô dando uma risadinha aqui. Matando essa pessoa, né? Fora isso, tudo é estimativa. Tudo é estimativa, gente. Tudo é estimativa, certo? Então, um modelo de adipometria, ele naturalmente vai ter viés. Um modelo indireto, como DEXA, como ultrassom, como pesagem hidrostática, ele vai ter viés, certo? Porque é inerente, não tem o que fazer. Imagina, a única forma correta de realmente ver quanto a pessoa tem de gordura é matando a pessoa e dissecando ela. Então a gente tem várias possibilidades de estimativas, tá? Para tu que tá pensando em ser meu paciente, o link tá lá na bio, clica lá, tá? E vem falar diretamente comigo sobre o meu atendimento nutricional. Sim, Stephanie, mas tu precisa comentar ali no meu direct nutrição, tá? E se tu quer saber sobre os meus atendimentos, tá aqui, vai lá no link na bio no meu Instagram. Se vocês que estão me acompanhando aqui, eu sei que o pessoal gosta muito, estudante e formado, tá? Me procura, tem que falar diretamente comigo, pode me chamar no WhatsApp ou pode ir ali no link da bio ou mesmo no direct do Instagram. Mas, assim, é uma mentoria individual para quem realmente quer uma mentoria. Então, não espere uma mentoria que vai te prometer ficar rico, tá? Não espere uma mentoria que vai te prometer, como é que é? Fazer dieta com chat GPT, entregar para os pacientes e atender 200 pacientes ao mesmo tempo de qualquer jeito, não é essa a proposta, tá, pessoal? Se tu quiser fazer isso depois, porque tu é uma pessoa que quer muito ganhar dinheiro e isso regula tudo na tua vida, tudo bem, respeito. Agora, a mentoria que eu ofereço para os estudantes e profissionais de nutrição é uma mentoria de autoridade, tá? Uma mentoria profissional, uma mentoria que eu vou te ensinar como avaliar, como prescrever, como captar pacientes de uma maneira ética, tá? Como evoluir na tua carreira de uma maneira ética. Então, eu não vou te cobrar 20 mil reais, que nem a galera faz, para te ensinar a roubar paciente dos outros ou mesmo ficar enganando as pessoas para vender um monte de produto sacana por aí. A ideia é aprender de verdade, tá? Então, se tu quer, tá, vai lá no link da minha bio ou tu pode me mandar uma mensagem diretamente no meu direct ou no meu WhatsApp. Certo? Beleza? E aí a gente conversa, eu te explico como funciona. Sinceramente, recomendo fortemente porque o valor é muito abaixo do que talvez vocês esperem por ver essas loucuras aí de mentoria. É uma mentoria real, no 1 a 1, e é uma coisa muito pessoal mesmo, assim, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar. Só me chamar ali no direct. Mas vamos lá. Então a gente tem várias possibilidades, né, pessoal? Pô, dobras cutâneas, bioimpedância, ultrassom, DEXA, pesagem, bodypod, né? Todas essas possibilidades, elas se têm algum método de correlação. Então, por exemplo, no caso das dobras cutâneas, é uma correlação entre a gordura subcutânea e a gordura corporal, total, né? E no caso da bioimpedância, por que tu vai falar tanto, professor, de bioimpedância e de adipometria? Pessoal, por quê? Porque é o que a gente mais usa na prática clínica, né? Acho que isso não é segredo para ninguém, né? Enquanto a bioimpedância se correlaciona com a gordura corporal total, a bioimpedância, opa, desculpa, as dobras cutâneas, a bioimpedância, galera, olha, presta atenção no que eu vou falar aqui. A bioimpedância, ela tem uma coisa muito complicada, que é o seguinte, ela vai estimar percentual de gordura através de condutividade elétrica, né? Então, basicamente, a máquina, ela calcula a resistência da corrente, né, que o nome é literalmente impedância, né? Por isso, impedância bioelétrica ou bioimpedância elétrica, né? Porque faz menção ao corpo, onde uma microcorrente passa pelo corpo do teu paciente, né? Passa pelo teu corpo, e com base nessa microcorrente e condutividade dos tecidos, então, pô, pessoal, ensino médio e fundamental. Gordura e músculo, com gordura e água, conduzem eletricidade de uma maneira completamente diferente. Então, a gente tem um grande problema que, inclusive, é o que explica isso aqui, que é o percentual de erro da bioimpedância, né? O que isso significa, né? Preferencialmente, tá?
Preferencialmente, tu tá certa, tá, Bela? Tu tá certa. Preferencialmente, sim. Já explico por quê. Então, pessoal, a gente tem um percentual de erro técnico muito grande na bioimpedância. Podendo chegar. Na verdade, a gente vai ver normalmente um erro que vai 10, 11% de fato, enquanto nas dobras vai ficar ali na média em 4, num bom avaliador 3%. Então, aqui o professor não está dizendo assim, usa bioimpedância, tu é burro. Gente, essa balança aqui é minha, tem bioimpedância, tá? Tipo, a gente pode, por exemplo, aplicar sim a bioimpedância. Só que tu tem que entender quando tu usa a bioimpedância que ela precisa ser muito bem estruturada para aquele paciente. Então, por exemplo, imagina assim, se baseia na quantidade de água, pessoal. Imagina, esse paciente fez menos cocô, mais cocô, menos xixi, mais xixi, tá menstruado, não tá, fez exercício, não fez exercício. Tudo isso afeta. Então tem que ser um controle muito grande. Além disso, a adipometria, ela dá uma sacada muito legal, que é o seguinte, eu estimulo muito que vocês façam isso, tá? Especialmente o pessoal que tá aqui, tem gente aqui que é das minhas mentorias já, a Júlia, quem mais que tá aqui? Enfim, né? Eu recomendo muito que sempre se use a adipometria no trabalho presencial, tá? No trabalho presencial, eu sempre recomendo. Agora que eu vi. Ai, gente, eu não tava vendo o chat. Ué, que isso? Não tava aparecendo aqui um monte de pergunta e não tava acusando aqui. Ué, até desculpa, galera. Agora eu já respondo vocês. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Tá, já respondo as dúvidas de vocês. Mas complementando, né? Já vou aqui para as dúvidas de vocês. Complementando, né, galera? Então, isso aqui vocês vão receber dessa vez, tá? Eu vou fazer um a mais hoje. Quem estiver ali no grupo, tá? Eu vou mandar os slides também para vocês acompanharem, porque isso aqui é uma coisa que é difícil da gente analisar, tá? Em era de chat GPT, eu fiz tudo isso à mão, demorei 2 anos, não tinha porquê. Isso aqui, aí é caso de caso, né, galera? Não custava nada eu ter usado o chat GPT, porque ele ia fazer a mesma coisa, só que menos demorado, né? Então, nesse caso, eu fui muito analógico mesmo, né? Mas aqui, basicamente, explicando, por exemplo, tá? Quando que a gente tem um erro técnico nesse percentual, o quanto que difere do valor real, ó. Entende? Depois vocês vão ver ali, tá? Então, na adipometria, pessoal, quando a gente trabalha com a adipometria, uma das coisas, como eu falei, que eu recomendo muito, assim, que os meus mentorandos façam, é uma análise bruta, né? Então, por exemplo, né? Vamos lá, passa por estimativa, então quer dizer que tem viés. Exato, né? Então, uma das coisas que a gente faz na adipometria é avaliar com uma comparação direta. O adipômetro no momento X com o próprio adipômetro num outro momento Y. Então vamos lá. O meu paciente tinha uma dobra de 40, foi para 30. Isso para mim é claro que ele diminuiu aquela dobra. Entenderam? Entenderam onde eu quero chegar? Então, no caso, já respondendo a pergunta do pessoal que perguntou sobre o diagnóstico, tá? No caso do diagnóstico, é diagnóstico de estado nutricional, certo? Então, por exemplo, a gente vai avaliar junto ali com o paciente, né, se ele se encontra num percentual de gordura, e isso na primeira consulta a gente já faz. Quem tá me assistindo aqui, galera, tem dúvidas sobre os meus atendimentos em nutrição? Link na bio, tá? E aí conversa diretamente ali comigo. Para as dúvidas sobre mentoria também, como eu já falei aqui, né? Então, quando a gente diagnostica, por exemplo, um sujeito com alto percentual de gordura, a gente vai conversar naquele primeiro atendimento com ele e explicar, ó, tipo, tá X, 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 a gente vai trabalhar dessa forma, né? A gente interpreta, né? A gente diagnostica e a gente age. Por que a gente age? Porque, por exemplo, vamos lá, se eu tô vendo um paciente meu, um exemplo, né? Que ele é, perdeu muito peso, mas, junto com isso, as dobras dele estão se mantendo, gente, é meio óbvio que a gente vai ver uma puta perda de massa magra nesse cara. Então isso requer uma ação imediata, certo? Então por isso que a adipometria, para mim, para mim, ela tem mais valor, certo? No diagnóstico, tá? No diagnóstico, a gente vai basicamente
precisar de diferentes situações. Por exemplo, por mais que a gente tenha críticas absolutas ao IMC, com razão, não esqueçam que ainda a nível populacional, ele é um marcador, né? Ele é um marcador. Oi, Rafael, tudo bom? Bem-vindo à live. Oi, Henrique, Denise, todo mundo seja bem-vindo. Ele é um marcador que, querendo ou não, a nível populacional que a gente tem, galera. Vocês imaginem, ó, quem já usa tipômetro aí, né? Quem já usa tipômetro aí? Meu, vocês imaginem, isso não vou nem ir mais longe numa ressonância. Vocês imaginem fazer uma tipometria em todo mundo. Tipo, faz sentido? Não, não faz sentido isso, certo? Então é imprescindível que a gente entenda esse lado. Mas, ainda assim, em questões individuais, é muito difícil da gente acabar utilizando, acho que todo mundo concorda comigo, né, utilizando um IMC, né? É muito mais comum a gente usar a tipometria. Além disso, né, trabalhos como razão de risco, circunferência de cintura, né? Onde a gente tem tanto a circunferência de cintura como diagnóstico, como risco cintura-quadril, né, que é a divisão, né, desculpa, razão cintura-quadril, né, para quem não sabe, esse sim, 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 Carol. Inclusive, eu tenho muito paciente da faixa 10, 14, especialmente no emagrecimento, e enfim, né, que trabalha também com esporte, mas principalmente no emagrecimento. Vai lá no link da minha bio, me chama que eu falo diretamente contigo, tá? Já vamos falar, Eliada, em caso de obesos, de, enfim, né, de avaliação física online, tudo isso a gente vai falar, né? Talvez não dê tempo de ser tão explícito, né, trazer muito conteúdo sobre isso, porque a gente vai ter aí 40, 60 minutos, mas dá para falar assim. Não se esqueça que semana que vem a gente tem aula de novo, né? Às 19 horas aqui, encontro marcado com o prof. Aqui também, hein? Aqui também. E a Carol pode ir lá no link da minha bio, já me chama ali que eu vou falar contigo diretamente, tá? Pode me chamar. Então, galera, a gente tem classificações assim que os próprios softwares que a gente trabalha, por exemplo, ó, e como avalia uma pessoa com obesidade? Gente, aqui já estamos falando de avaliação com pessoa com obesidade. Risco, razão cintura quadril, né? Circunferência de cintura, isso aqui já é avaliação de pessoa com obesidade. Por exemplo, você concorda comigo que eu chegar para uma pessoa, isso aqui é uma coisa que eu adoro fazer, e dizer que ela saiu finalmente do 140 de cintura e foi para 101, que ela saiu de uma zona aumentadíssima de risco cardiovascular. Então, isso é um resultado muito bom, né? Além disso, a gente tem, claro, cuidado, aqui no sexo masculino, essa aqui é no sexo feminino. A gente tem as famosas classificações de Lohmann, né? Que vão classificar conforme o percentual de gordura, idade e sexo, né? Aqui o sexo feminino. Então, por exemplo, muito ruim, né? Tá com ali com seus 60 anos, 39%. Pô, isso tá muito ruim o percentual de gordura, né? Um exemplo. E aí a gente vai classificando, os próprios softwares costumam fazer isso, como eu mencionei. Certo? Ainda a gente tem, muito curiosamente, dados do esporte, né? Então, por exemplo, uma coisa que quando eu atendo, né, atleta de futebol, atleta de corrida, atleta, enfim, uma das coisas que a gente tem como é, um dos pilares da performance. Ah, mas estética não é. Não, beleza, estética não é um pilar de performance. Agora, uma pessoa ter menos gordura e mais massa magra, pra mim é meio óbvio, né, galera? Então a gente tem dados do esporte, né, galera? De, por exemplo, eu sei que um atleta de vôlei do sexo masculino de elite costuma estar entre 9 e 15%. Né? A gente tem dados do esporte que nos situam sobre isso. E um outro modelo de análise que, inclusive, eu faço muito com os meus pacientes, né? Que é a análise de soma das dobras. Né? Então, uma análise completa que, basicamente, né, para ti que faz avaliação ou já fez alguma avaliação, a gente vai pegar aquelas dobrinhas que a gente pega ali, ó, tórax e tal, joga para a soma delas e avalia como a pessoa se encontra dentro de um critério de excelente, bom, regular, pior que a média, ruim, né? Então a gente tem várias formas de fazer isso, várias formas de diagnosticar. A colega também perguntou por que a questão do diagnóstico, né, que não compete ao Nutri. De fato, o diagnóstico ele é uma questão que compete ao profissional de medicina.
Dizer para uma pessoa que ela tem diabetes tipo 2 compete ao profissional de medicina. Um exemplo. Dizer para uma pessoa que ela tem esteatose hepática compete ao profissional de medicina. Prescrever uma dieta compete ao profissional de nutrição. Certo? Então, no quesito soma das dobras, né, é essa divisão que a gente tem. Inclusive, esse é um artigo que eu deixo aqui depois para vocês, não se preocupem, tá? Ali depois no... Ah, o João perguntou, professor, onde conseguiu os valores ali de percentual de gordura dos esportes? Ó, o professor não dá bobeira, né, meu? Cadê aqui? Aqui, ó. Tá as referências ali embaixo. É uma associação entre o Joikendrup, um trabalho dele de 2018, e a tabela de Loma. Cortou aqui, é 92, tá? O outro artigo. Mas não te preocupa que aqui também vocês vão ter bastante acesso a outros artigos que se referem a isso, inclusive falando, né, também de uma possibilidade de classificar com as 8 dobras, tá? Então isso tudo vai estar disposto para vocês ali depois no grupo, depois, tá? E a partir do momento que a gente tem esse diagnóstico inicial, é que a gente vai discutir muita coisa. Então imagina tu vem consultar comigo, né? Tu vem consultar comigo e chegou com 30% de gordura, me falando que quer um bulking, que quer hipertrofia. Pô, eu vou ter que te situar e explicar que definitivamente não é o melhor momento para tu entrar numa ideia de um bulking. Agora, eu avalio o meu paciente que ele é corredor amador e ele quer melhorar a performance, o percentual de gordura dele tá aqui. Acho que nem tem corrida. Vamos usar outro exemplo. Ciclismo. Não, não, tá, é um homem com 10%. Cara, olha, aparentemente o nosso trabalho se volta para cá. O nosso trabalho se volta para cá. Entendem? Então é um importante dire... Será que dá para dizer essa palavra? Direcionador, né? Sei lá. Do nutricionista. Né? E aí, ó, pessoal, ó como é importante, né? Denise, me diz uma coisa. Se eu não me engano, tu não é da nutrição, né? Olha só, pessoal, para quem não entendeu, tem uma live nesse momento no Instagram, onde eu me direciono mais às pessoas que não são da nutrição, e aqui com vocês é coisa técnica, por isso os slides. Olha aqui uma dúvida que legal, que muitos de vocês, muitos dos pacientes de vocês terão, tá? Isso é certo. Olha como conecta as coisas. A Denise acabou de perguntar: qual o percentual de gordura para ter saúde sem ser atleta? Faço musculação, mas tomo altas doses de insulina. Bom, primeiro que o teu caso é bem individualizado, né? Porque tu deve ser diabética tipo 1, ou pelo menos um diabetes tipo 2 que se tornou insulina independente, né? Então é um caso bem específico. Mas quando a gente fala, né, de qual o percentual de gordura sem ser atleta para uma mulher, vamos lá, você tem 30 anos, por exemplo, a gente tem que analisar por aqui. Um excelente seria 14 a 16%. Um bom seria 18 a 20, já acima da média, 21 a 23, na média, 24 a 25%. Entendeu? Então, o nutricionista, quem te atender, ele tem que ter esses dados. Entendeu, galera? Olha que importante é a gente saber trabalhar com isso. Claro que a maioria dos softwares já entrega isso. Já entrega ali embutido no software, digamos assim. Né? E nas dobras, não se preocupem, isso tudo vai ficar com vocês, então, né, não se preocupem se ater aqui, não vou ficar, eu odeio ficar fazendo leitura de slides, isso aí vocês mesmos fazem, né? Então, primeira coisa que quando a gente vai fazer uma avaliação é que a gente precisa avaliar com o adipômetro, pena que eu não tô com o adipômetro aqui, destaca a dobra, né, com vocês quando são... Ah, já nasceu, ó. Sim, Denise. Denise, eu atendo muito diabético tipo 1. Vai lá no link da minha bio, clica em sobre os meus atendimentos em nutrição e fala direto comigo, tá? Que daí eu te explico como funciona, tá? A gente tem esse destaque que é importantíssimo que a gente consiga fazer de uma maneira fidedigna, né? Eu vejo muita gente. Teve um mentorando meu, obviamente não vou expor ele aqui, né? Mas ele não se importaria com isso, mas não vou falar, né? Ele, a todo momento, eu só olhava para ele. Aí ele fazendo a avaliação. Aí ele fazendo a avaliação. E aí eu vi. Não, bruxo, o que que tá fazendo? Tá pegando por aqui, tava assim, ó, pegando. Estão entendendo? E aqui, ó, galera, avaliação, pinça, né? Destaca, leitura, solta, solta.
pinça, lê, solta, solta. Né? Onde a gente tem marcadores, quando vocês vão no nutricionista, por exemplo, que o nutricionista vai lá, né, e ele pega e ele vai em coisas muito específicas, né? Então, tipo assim, vocês vão ver que ele não. Opa, eu tenho um monte de gordura aqui. Por que que o meu nutricionista não pegou essa gordura que eu tenho aqui? Porque não faz parte do protocolo, meu amigo. Não faz parte do protocolo, certo? No protocolo a gente tem todo o padrão, né, que envolve tricipital, que é o ponto médio. Não se preocupe que isso tudo vai ficar claro, né? Como eu falei, eu não vou ficar fazendo leitura para vocês, isso aí tudo vocês vão ter acesso, né? Que é o ponto médio entre o processo acromial, né, e o olecron, mais conhecido como cotovelo, né? Então a gente tem padrões para análise da avaliação de gordura, né? Padrões, né? Tricipital, bicipital, subescapular, peitoral, axilar média, abdominal e suprailíaca, né? Dobras clássicas, né? Outras dobras clássicas, coxa, né? Panturrilha, também chamada de dobra da perna, né? Mas, enfim, certo? Não se preocupem, né? Essa leitura aí vai ficar tudo disponível para vocês. O fato é que a gente tem um problema, né? Então, como eu mencionei, né? A gente tem uma questão que envolve a acurácia da coisa, né? Então, infelizmente, a gente sempre terá viés. Sempre terá viés. Certo? Porque não é a mesma coisa que fazer um body pod. Não é, tá? Então, o que que o Nutri faz? O que que eu, Fabrício, faço e recomendo? Né? O que que eu faço? Analiso dobra por dobra. Então, tipo assim, eu comparo uma dobra com a outra. Então, se tu vai consultar comigo, o que que tu vai ver? Tu vai ver que de um mês para o outro, independente, por exemplo, online também eu faço. Depois eu explico como é que funciona a ideia do online, né? Mas a gente faz um comparativo de dobras também, um comparativo de dobras. Então, por exemplo, a dobra do meu paciente estava em 30, como eu mencionei no momento, no outro tá 20, cara, ele perdeu o dobro, isso é claro. Ainda eu analiso circunferência junto. Por exemplo, assim a gente calcula área muscular do braço, né? Área muscular do braço. São várias formas. Sim, vou mandar os slides, por isso que eu passei essa parte aqui que é mais escrita, tá? Eu uso o percentual de gordura, por exemplo, tem várias formas que a gente tem de usar o percentual de gordura em cálculos, né, por exemplo, que a gente pode usar e calcular até peso a ser atingido conforme percentual, né, e fotos, tá? Fotos. São formas que a gente tem, especialmente no online, né? Além disso, a título de curiosidade, o colega falou, tem vários softwares que têm já a possibilidade da avaliação por IA. O que que eu tenho para falar para vocês sobre a possibilidade de avaliação por IA, tá, galera? Por incrível que pareça, por incrível que pareça, tá? Os trabalhos que eu vi. Ah, tu confia totalmente? Não, tá? Não. Por quê? Porque os trabalhos que eu vi tá no mesmo nível do adipômetro. Fazer uma avaliação por IA e adipometria tá no mesmo grau de fidelidade. Claro, tu não vai tocar no paciente. Tu confia totalmente nisso? Ah, gente, sinceramente não, cara. Sinceramente não. Mas, digamos assim, eu tenho que confiar, né? Eu tenho que confiar. E aí, já respondendo, aproveitando que o Luiz perguntou, professor, às vezes acontece que não dá para destacar a dobra de um paciente, geralmente obeso ou muito retido, né? Como se tipo, o dipômetro não abraçasse aquela dobra. O que a gente faz? Circunferência e bioimpedância, tá? Te respondo de cara. Já tinham feito essa pergunta, então respondo de cara, tá? Aqui mais uns documentos para vocês, né? Para vocês depois que receberem ali os slides baixarem também. E aqui mais algumas formas bem descritas aí de como vocês vão pegar outras condições. Cadê as fotos aqui? Eu não trouxe? Tá, peraí. Antes de enviar esses slides, eu coloco as fotos também para. Achei que tava as fotos aqui. Tá, eu coloco as fotos para vocês verem exemplos, né? Se bem que é basicamente aplicar, né? Mas mensuração de composição não é só pegar a dobra, né, galera? A gente vai ver circunferência de cintura, IMC, como eu falei, né? Circunferência de quadril, né? A gente, enfim, deixei uns termos aqui também para vocês entenderem, né, galera? Eu acho que isso é muito importante também. A diferença entre o que seria músculo, né, e o que seria massa magra. Essa é uma confusão muito grande, ó. Tu que tá assistindo, músculo e massa magra não é a mesma coisa, tá? Perder músculo é uma coisa, perder massa magra é outra.
Perder músculo é uma coisa, perder massa magra é outra. Certo? Ainda, tá? Ainda. A gente pode trabalhar com a bioimpedância, né? Aqui, DEXA e pesagem vai ser muito impossível, mas a título de curiosidade eu deixo aqui o que significa para vocês, bem como aqui o ressonância magnética, né? Tomografia, tudo isso também é uma forma de analisar a composição corporal, talvez vocês não saibam disso, mas a bioimpedância é especialmente vocês saberem como explicar para aquele paciente, né, que isto é uma bioimpedância, tá? É uma bioimpedância, tá? É uma bioimpedância. Então, com todos os seus viés possíveis. Ah, fiz uma bioimpedância. Posso fazer uma bioimpedância no meu paciente? Cara, pode. Não tem nada que te proíba. Eu faço, como eu falei. Tem paciente... O colega perguntou, e os pacientes que gostam de fazer? Que querem fazer? O que eu faço? Faz a bioimpedância e faz a dipometria. Só que explica para ele. Explica para ele que quando se trata de algo que se baseia no teu conteúdo de água, pode dar problema. Beleza? Ainda, certo? Bom, enfim, termos que a gente vai encontrar, né? E, pessoal, a título de curiosidade também, tá? Olha só, a gente tem várias formas na literatura, tá? De estimar um peso ideal. Por que eu tô falando de peso ideal do nada? Tu que tá assistindo aqui e quer descobrir um peso ideal teu, primeira coisa que tu tem que saber é o teu percentual de gordura e o teu peso atual total. Por quê? Por quê? A gente tem na literatura várias formas. Várias formas. Tipo Devine, Lawrence, enfim, né? O próprio IMC, usar o IMC médio e multiplicar por 22, né? Quer dizer, 22 e multiplicar pela estatura, né? Então, a gente tem várias formas. Várias formas. Várias formas. Porém, essas fórmulas, na verdade, elas chegam todas no mesmo destino, tá? É basicamente uma pessoa de 1,70 m ter cerca de 68, 69 quilos, de 1,80 m ter cerca de 79, 80, 80, sempre vai ficar nessa média. Só que a gente tem um problema. Nesse modelo, a gente tem dois problemas. Cara, eu acho que isso aqui vai ser um dos maiores ensinamentos que eu já trouxe para vocês de todas as aulas que a gente já teve. Quem tá comigo desde que a gente criou os grupos de estudos aí, já são, sei lá, umas 50 aulas e, sério, essa aqui é uma das informações mais legais de vocês usarem com os pacientes de vocês, né? E vocês que são pacientes que se quiserem trabalhar com essa ideia também. Problema um e agora eu já falo do problema 2, mas primeiro, problema um, né? Problema um para mim é muito claro, que é o seguinte: tu que tá com sobrepeso e tu que atende pessoa com sobrepeso, imagina tu ter 150 quilos e o vagabundo do nutricionista olhar pra tua cara e dizer assim: olha, o ideal é que tu tenha 75. Que isso, cara? Tu tem 1,76 m, né? Tipo, o ideal. Então, que isso? Não, cara, nunca. Não desiste. A pessoa desiste na hora. Isso aqui, calcular peso ideal por IMC e falar pro paciente, pessoal, assim, vocês na hora perdeu o paciente. Tanto é que hoje a proposta de análise de resultado não é no IMC. Lembram? Não é no peso perdido. É no percentual de peso perdido em comparação ao peso máximo atingido. Esse é um problema grave que a gente tem. Grave. E a gente tem também um problema 2 e a solução para o problema 2. A solução para o problema. Tá difícil, hein? Problema 2 é basicamente para o peso ideal, massa magra menos, divididos por menos a casa decimal que o paciente quer chegar de percentual de gordura. Meu Deus, professor, tu me enlouqueceu. Vamos lá. 25 de gordura e quer chegar a 20%. Né? Então, a casa decimal é 0,2, ó, 20%, 0,2. Professor, se fosse 18%, 0,18. Professor, se fosse 10%, 0,10. Se fosse 19, 0,19, né, pessoal? Então, vamos lá. Basicamente, se ele tem 100 quilos e 25% de gordura, quanto que ele tem de massa magra, galera? 75 quilos. Divide por menos 0,2. Ou seja, o peso ideal para essa pessoa chegar, quem é que vai fazer aí para mim? Quem está mais antenado aí na aula, pessoal? 75 divididos por 0,8. 75 divididos por 0,8. Alguém faz rapidinho aí para mim.
Oi, colegas da Nutri, quem quer participar dessa aula com slides, vá lá no meu Insta, aqui no meu Insta, e comenta nutrição, envia nutrição no meu direct que eu te envio o link. Já mandaram aqui. Opa, boa. Então, 93,7 quilos aproximadamente, né? Seria um peso, digamos, ideal se ele tá pensando em não perder, mas é certo que é isso. Não, né, pessoal? Tudo na nutrição é estimativa. Basicamente, tudo na nutrição é estimativa. Tudo, tá? Então é uma forma que a gente tem. Aberto para dúvidas, galera. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Aproveitem, pessoal. Aproveitem, aproveitem. É uma consultoria gratuita para vocês. Consultoria gratuita. Para pessoas que buscam meus atendimentos em nutrição, corre lá no link da minha bio, clica em atendimento nutricional e tu vai falar direto comigo, certo? Para ti que está procurando mentoria, tu é estudante de nutrição ou nutricionista formado e quer uma mentoria profissional, de novo, mentoria profissional, mentoria de autoridade, tá? Mentoria de tipo assim, ser o fodão na nutrição. Aí tu também vai lá no link da minha bio e procura pela mentoria, tu vai falar diretamente comigo, tá? Mas tem que ser num a um, olho no olho, a gente vai conversar e eu quero saber o que é que tu precisa da nutrição para estruturar essa mentoria para ti, tá? Então não é, de novo, não é mentoria que promete ficar rica, não rico, amanhã, não é mentoria que vai te ensinar a enganar paciente fazendo dieta com chat GPT, é mentoria para de fato se tornar um cara bom dentro da área, né? Ou uma cara boa dentro da área, certo? Galera, quais IAs para análise de composição corporal? A gente tem o Shaper, né? A gente tem um. Boa, Lari, vou falar ali contigo, tá? Criar uma aula sobre atendimentos online. Pô, baita ideia, hein, Verônica? Baita ideia. Mas não te ilude, tá? O meu carro-chefe é atendimento presencial. Sim, Luiz, tem. Tem. Vai ali que eu falo, me chama ali no WhatsApp que eu falo contigo. Já tive palestra da Shaper da minha facul, realmente parece muito boa. Legal, legal. Tipo, assim, Vitória, posso ser sincero contigo? Entre nós, entre nós, tá? Ah, que legal, Lígia. Pô, primeiro, bem-vinda. Que bom que tu gostou. Ah, tem muita coisa boa, né? Fica aí que tu vai ver. Tu vai sair pós-graduada de graça aqui. No caso, eu não uso bioimpedância, somente circunferência e obeso, pessoas muito retidas. Certo? Sim, é uma excelente possibilidade. Mas dá para também trabalhar com a bioimpedância para dar um marcador a mais, sabe? Desde que tu explique para aquele paciente o viés que naturalmente tem ali. Tá, galera? Bom, espero que. Não vi ainda, João. O que falou que tu falou sobre o que tu achou sobre a resolução do novo código de ética? Não li ainda. Eu vi que tá todo mundo desesperado, tá? Mas eu não li ainda. Não vou te dar em bioimpedância as melhores que tem, tá, Lari? Seca e Embody, tá? Seca e Embody. Se tu quer pro consultório, seca e Embody. Já tem esse recurso no Dietbox de avaliação com IA, tá? O Dietbox, vocês sabem, é um grande parceirão meu. Só colocar ali o cupom Fabrício D20 que vocês vão ter um mega desconto ali. Tá, meu povinho? Foi um prazer estar. Vai, tudo, tudo. No Webdiet tem também, Pamela. Tem também. Esperem ali no grupo que eu mando os slides depois. Quem não tá no grupo, comenta a nutrição no meu direct, tá? Dúvidas sobre atendimentos, link na bio. Dúvidas sobre a mentoria, link na bio. Beijo. Eu te ensino, Verônica. O Dietbox é muito barbada. É o mais. Eu, particularmente, cara. Como é que se diz? Manuseabilidade? Como é que é? Tem um nome pra isso, me esqueci agora. Assim, Ai, me esqueci o nome, gente. Mas enfim, é o melhor, assim. Tipo, ele é muito, muito
assim, autoexplicativo. Eu me esqueci o nome disso agora, mas tá. Tá, galerinha? Beijão. Boa noite pra vocês. Tudo de bom. Denise, aguardo teu contato. Beijo, beijo, beijo. Tchauzinho, galera. Não tá, Eduarda? Então tu vai lá no meu direct e comenta e envia assim no meu direct, nutrição. Só isso. Se tu enviar nutrição no meu direct, eu te coloco no grupo, tá? Beijos. Show, show, galera. Aguardo vocês. Beijo. Tchau.